Nessa pesquisa, participaram a NASA, mas também participaram universidades como a UNAM do México, a Universidade da Flórida. Também participaram a Universidade de Paris, de Sclay, e também a Universidade de Tecnologia da Geórgia. É uma descoberta, garantem, inédita, porque moléculas que geram vida teriam sido descobertas em Marte. Ou seja, o destaque aqui é que essas moléculas teriam sido conservadas por milhares de anos, e que essa descoberta poderia permitir aos futuros astronautas. Será que eles poderiam descobrir outras coisas do passado em Marte? Se isso está tão conservado, essas moléculas, poderia estar conservada a vida do passado, possível vida, se é que existiu lá em Marte? Vamos aos detalhes do que se sabe, mas garantem do ponto de vista científico que essa seria uma descoberta inédita realmente importante. Primeiramente, foi descoberto o que gera vida, o material que gera vida. Aqui vamos aos detalhes, vamos dizer mais diretos. Afirmam que a própria equipe destaca que esse método estaria ampliando a biblioteca que eles têm de moléculas orgânicas conhecidas em Marte. Isso demonstraria que os compostos de, inclusive, vamos dizer, essenciais, estruturas prebióticas, mas até mesmo biológicas, poderiam ser possíveis. Isso é um passo bastante importante para a NASA, mas também para a ciência em geral. Segundo o que relatam, as rochas analisadas teriam uma idade aproximada de 3,5 bilhões de anos, o que faz disso uma janela para o passado marciano. Segundo o que foi possível relatar, esses vestígios químicos seriam essenciais para construir a vida. Se é que Marte teve vida, pois esta seria a prova mais clara de todas. Já houve outros compostos orgânicos que foram encontrados, mas desta vez são compostos muito relevantes. Aqui estão os próximos, vou explicar os detalhes. Benzeno, tolueno, naftaleno, matinaftaleno, metilnaftaleno, trimetilbenzeno, assim como também benzotiofeno. Esses químicos que acabei de mencionar marcam a primeira vez em que foi possível comprovar que estão em Marte. Outras moléculas associadas a condições de vida também foram encontradas, mas já haviam sido vistas antes. A descoberta é basicamente isso. Ou seja, de acordo com o que dizem, é compatível com processos prebióticos, mas também compatível até mesmo com processos biológicos. O experimento foi realizado dentro do laboratório SAM, a bordo disso que estamos vendo aqui, que é o Curiosity. A que fez a grande diferença aí dentro desse aparelho. Digamos, ele tem um pequeno laboratório chamado SAM, onde o experimento foi realizado. Vamos dizer, essas amostras foram analisados gases, foram analisadas moléculas liberadas através do que eles chamam de cromatografia gasosa e espectrometria de massas. É assim que eles podem identificar se existe uma certa quantidade de moléculas que possam indicar condições de vida. Ainda falta muito, obviamente não, mas isso vai ajudar no futuro a encontrar e saber mais ou menos o que esperar de Marte, no momento em que decidirem viajar, que por enquanto. Continuam adiando a viagem, ela continua sendo adiada em parte também pelo perigo que é a viagem, pelo tempo que ela leva. Ou seja, o físico dos astronautas seria muito afetado, se voltassem, seria muito afetado. Na verdade, falam até mesmo da possibilidade de ser uma missão sem volta. Tudo isso fez com que fosse adiado e adiado várias vezes. Agora mesmo, eles dizem que isso ainda não confirma a vida extraterrestre em Marte, mas seria uma prova prévia à confirmação da existência de vida extraterrestre. Talvez orgânica, se você quiser, mas no final, vida nesse planeta. Parece, e isso já é uma opinião minha, que aos poucos estão nos levando para essa ideia. Dessa vez, além disso, me chama a atenção que a pesquisa foi ampliada, documentada e publicada exatamente assim, com a participação de várias universidades, inclusive, como eu disse, até mesmo uma delas. Acho isso super interessante, pois reforça o que a pesquisa da NASA e das universidades está dizendo agora. Você comentou que mencionei isso no início, certo? Outro assunto que também chama a atenção é o que há
entrando já nos temas geopolíticos. É o que tem acontecido com o representante do que seria o líder supremo, Mokhtar Khamenei, ou melhor dizendo, o pseudo-líder, porque agora mesmo não se sabe exatamente onde ele está, nem mesmo se está vivo. Vamos ouvir o que esse indivíduo diz. Vamos ouvir. No momento não há negociação em andamento. Equipe de negociação agora. A qualquer momento em que o inimigo aceite com firmeza que estamos em posição vencedora, que ele está em posição perdedora e que aceite nossas condições, então poderão estar presentes. O nosso povo é um povo perspicaz. Cada vez que, de acordo com a opinião da autoridade suprema, nosso campo de batalha passar do campo dos mísseis para o da negociação, nesse dia o povo também apoiará. O povo é um povo lógico, razoável e leal à autoridade suprema. Onde quer que seja e em qualquer campo que for necessário, eles enfrentam a arrogância. Bom, isso chama muita atenção porque, no final das contas, seria a voz mais próxima de Mojtaba Khamenei, o representante do líder supremo do Irã. Ele teria dito, como vocês podem ver, que até que reconheçam sua posição, uma posição, segundo eles, de perdedores. Basicamente, eles dizem que ganharam ou que estão em uma posição vencedora, por assim dizer, porque no final das contas essa é a carta forte para eles. O Estreito de Hormuz e todos os países do Golfo, ou seja, basicamente é como ter esses países como reféns, não só na questão do petróleo, gás, hélio, alumínio, setor imobiliário e tudo o mais, mas também pelo fato de que esses países, todos ou praticamente todos do Golfo, são parceiros dos Estados Unidos, e eles sabem que os Estados Unidos e a Europa seriam duramente afetados. Se for colocado em prática o plano B, que foi divulgado ontem, como comentamos, onde dizem que iriam atrás de todas as refinarias, poços de petróleo, etc. Ou seja, vamos lá, deixariam sem petróleo. Ou seja, o mundo, claro, eles também seriam afetados, porque se isso acontecer, evidentemente seria apagado do mapa. Esta ilha, eles também estão muito expostos e isso, obviamente, eles não vão reconhecer. Mas esta ilha, como podemos ver, é uma ilha onde está praticamente 90% do petróleo que eles mesmos exportam para o mundo. Principalmente para a China, por sinal. Então, essa ilha seria imediatamente apagada do mapa se essa operação realmente acontecesse. Evidentemente, não acredito que eles vão seguir por esse caminho, mas devo comentar com vocês sobre uma publicação que Donald Trump fez em uma entrevista para a CNBC, onde ele fala justamente sobre o potencial de um cessar-fogo e toda essa situação que está acontecendo. Vamos ver a posição de Trump nesse sentido. Vamos ouvir. Não necessariamente vai estender isso por um tempo definido, mas vai deixar continuar se houver avanços nas conversas antes de tomar uma decisão. Bem, eu não quero fazer isso. Não temos muito tempo porque, quando ambos chegarem, como você sabe, acabaram de conseguir aprovação para avançar, o que eu já sabia que fariam. Quero dizer, não acho que eles tivessem outra opção. Eles têm que negociar. E sabe de uma coisa? A única coisa que vou dizer é isso. O Irã pode ficar em uma posição muito boa se fizerem um acordo. Eles podem voltar a ser uma nação forte, uma nação maravilhosa. Eles têm um povo incrível, mas parecem ser, você sabe, sedentos de sangue. Eles são liderados por pessoas muito duras, infelizmente, e não quero dizer duras no bom sentido. Acho isso muito negativo para o país, pois somos bem mais duros que eles. Não dá nem para comparar. Mas eles precisam usar a razão e precisam usar o bom senso e podem se colocar em uma ótima posição para se tornarem um grande país, mas um país legítimo, não um país baseado na morte e no horror. Bem, isso faz parte do que comenta Donald Trump. Nesse sentido, as posições tanto de Trump quanto dos Estados Unidos são totalmente opostas. Cada um quer a sua própria narrativa, obviamente. E pois é, diz Trump que poderiam ser uma grande nação basicamente sem o regime atual.
Mas isso não é necessariamente uma posição de fraqueza. É, em todo caso, um regime autoritário, mas que se mantém forte aparentemente, pelo menos de acordo com o que diz a inteligência dos Estados Unidos. Ainda intacto, enfraquecido, mas intacto foi o que disse a inteligência. Agora. Outra questão é que os Estados Unidos estão apertando o cerco ao Irã ao abordar também outros tipos de, vamos dizer, petroleiros e tudo isso. A operação do Pentágono contra, mais uma vez, um petroleiro, né? O Tifon. E isso, bom, chamou a atenção. Segundo as forças dos Estados Unidos, eles abordaram um petroleiro sob sanções. Isso por transportar petróleo bruto iraniano no Oceano Índico. Vamos à imagem do que seria o momento em que esse navio foi tomado. Vamos ver se está por aí. Este é o Pentágono. Vamos entrando neste navio da Indonésia. 2 helicópteros pousam. As tropas desembarcam sem nenhum incidente. Segundo o que relatam, ali está um helicóptero de um lado e o outro helicóptero do outro lado. E bem, eles ficaram inspecionando o petroleiro. Basicamente, segundo informado, a operação marítima era para deter qualquer navio ligado a Teherã ou suspeito de transportar suprimentos que poderiam ajudar o regime teocrático. O Departamento de Guerra disse que foi uma operação sem nenhum tipo de incidente. É um navio que transporta petróleo iraniano, mas aparentemente o navio seria da Indonésia. De acordo com os relatos, isso aconteceu no Oceano Índico. O Tiffany estava transportando, sabe-se, do Sri Lanka, aparentemente para a Indonésia. Ele teria estado nesses 2 lugares. O Tiffany foi descrito como apátrida, ou seja, seria considerado apátrida. Ou seja, que não tem pátria, digamos, apesar de ter bandeira de Botsuana, mas parte da tripulação era da Indonésia, outra parte também era do Sri Lanka. Ou seja, estava meio estranho todo esse assunto. Vocês já sabem como funcionam esses petroleiros sancionados, né? Às vezes, a tripulação, o dono e a bandeira do navio podem ser de países diferentes. Uma mistura também bem curiosa, né? Bom, isso também foi relatado pelo Pentágono. O general Duncan, chefe do Estado-Maior Conjunto, afirmou isso mais ou menos na semana passada. Bom, na semana passada eles garantiram que vão se estender além das águas iranianas. Ou seja, isso quer dizer que não só vão estar no Golfo de Omã, mas também vão além. O que isso significa? Vamos ao mapa, então, porque é disso que estamos falando. As operações foram nesta região, não? E bom, depois disso, vemos como a operação já está sendo realizada em outra região. Sim, do Oceano Índico. Eles já não estão mais falando do Mar Arábico, que seria este pedaço aqui, mas sim do Oceano Índico. Provavelmente alguma área por aqui, eu acho. Mas evidentemente isso não foi dado como informação, né? Ou seja, não fica claro em que altura aconteceu o movimento, mas já não é mais nessa área e sim se estende. Dan já tinha dito isso. Sim, ele tinha dito, mas não tinham cumprido. E isso mostra que as operações já vão ainda mais além. Saudações também para Diógenes. Rublos, como você tem estado? Blanca Barceló, muito boa noite. Maria Helena, como vai? Juan e Juan Antônio, como você tem estado? Juan Antônio, saudações do Uruguai, muito boa noite. Francisco Arce, muito obrigado a toda a comunidade por nos acompanhar. Agora vamos a outros assuntos importantes. Vejam o que aconteceu. Este seria um incêndio de grandes proporções que aconteceu em uma fábrica química no Paquistão. Isso bem ao lado de uma estação de trem chamada Ghat Faizabad, no Paquistão. Me chama de atenção que é uma fábrica química e as pessoas estão ali curiosas olhando. Você diz que isso é caso de evacuar sem que te digam para evacuar. Ou seja, você sai dali. É uma fábrica de produtos químicos. Então imagina, não acho que o ar por ali, nas proximidades, seja muito limpo. Mas enfim, lá estão os curiosos observando essa situação. Bom, então assim, no Paquistão também me chama a atenção. Esse outro movimento, esse é em uma área, é uma série de depósitos perto de uma fábrica de fogos de artifício, mas essa é uma série de depósitos na qual, infelizmente, 13 pessoas perdem a vida e outras ficam feridas. Muitos feridos,
Isso é por um evento que é um evento religioso, são os preparativos para o Tizurporan. É um festival anual em um templo hindu e eles juntam muitos fogos de artifício, justamente para o evento, não é? Então, bem, algum incidente, né, um problema de segurança, seja o que for, a questão é que tudo pega fogo e, bom, isso gerou uma situação muito complicada lá na Índia, né, também uma situação importante. Outro assunto também interessante, o que acontece no mundo é isso que estamos observando. Aí está, atinge um drone. É um novo drone que serve para mais coisas. Basicamente, é um drone defensivo de interceptação. Esse drone se chama Alita. É bom, eles não estão publicando agora como um teste real, embora ele tenha sido apresentado no outono do ano passado. Esse foi apresentado no outono, mas como ainda estavam desenvolvendo, digamos que foi como um anúncio prévio, né? Agora já está sendo visto em plena guerra, já está produzido, já está funcionando, por assim dizer, operando contra drones. Isso que vemos já é a operação do próprio drone Lativar atacando ou eliminando esses drones russos. Não estamos vendo, não estava indo contra esse Shahed, um Shahed já de fabricação russa, embora de design iraniano, como vocês sabem, aí vai. E nesse momento, eles detonam esse, pois esse drone russo, no final das contas, não é tripulado, mas é muito perigoso quando atinge áreas, principalmente civis, né? Então é isso também. Parte do que está acontecendo no mundo. Bom, chama a atenção. Isso teria acontecido na Espanha, na Catalunha, foi registrada uma chuva de granizo, né? Assim como aconteceu aqui em Monterrey, aí está a chuva de granizo que teria acontecido por lá, na Espanha. Um grande abraço para toda a comunidade que nos acompanha por lá, viu? Esses vídeos têm sido muito compartilhados nas redes sociais. Também circula outro vídeo de algumas pessoas que gravaram isso no vulcão de Santiago, na Guatemala. Eles estão pedindo para que não se aproximem do vulcão porque há risco de que ele possa entrar em erupção ou explodir. E bom, as pessoas saíram correndo do vulcão. Olhem, alguém de longe conseguiu gravar essas pessoas. Vejam, este é o vulcão lá na beirada, não sei se dá para vê-los. Mas uns pontinhos estão ali. Eles estão correndo para descer do vulcão imediatamente. Olhem, vejam se conseguem ver, olhem, ali estão. Olhem, aqueles pontinhos estão ali. São pessoas correndo, turistas, vamos dizer, ou, não sei, exploradores, digamos assim, que estão correndo porque o vulcão está entrando em erupção, não é? Isso também, bom, tem sido muito criticado, por sinal, por esses sites especializados em temas vulcanológicos e tudo isso tem sido muito criticado. E dizem, eles não têm ideia do risco que foi ter feito isso. Está então bloqueada a passagem, em teoria, mas, bom, de alguma forma eles burlaram isso também, segundo o que relatam isso. Na Nova Zelândia, está sendo mostrada uma série de inundações que causaram principalmente danos a veículos, casas, apartamentos, comércios. Segundo o que relatam, fortes chuvas e graves inundações em Wellington, na ilha norte da Nova Zelândia, esse fenômeno também está sendo registrado. Essa situação também é tremenda e, bom, há várias questões importantes. Hoje, Donald Trump afirma que teriam interceptado um navio com um presente da China para o Irã. Vejam só. O presidente Donald Trump afirmou hoje que as forças americanas teriam interceptado um navio que transportava um presente da China para esse país. Ele disse, fiquei um pouco surpreso, acrescentando que sente que tem um entendimento com Xi Jinping. O presidente da China disse que, bem, eles vão se encontrar em breve, e que havia lhe assegurado que não haveria armas chinesas para o Irã. Isso, bem, incomodou os Estados Unidos, embora até o momento ainda não haja nenhuma consequência visível. Não, nesse sentido não, mas sim existe uma forte desconfiança. Olhem, há um comunicado por parte do Ministério das Relações Exteriores lá da China, né, em que diz o seguinte, né? Nesse comunicado mencionam vários pontos. Olhem, dizem, eles rejeitaram até o momento todas as tentativas de associar os navios recentemente apreendidos pelos Estados Unidos
na área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM. Eles dizem que isso não está ligado à China. O navio apreendido pelos Estados Unidos é um navio container estrangeiro. A China rejeita qualquer associação falsa e especulação. Isso reforça, diz ele, nossa isenção de responsabilidade de ontem, que refuta a informação de que a China teria enviado um último aviso aos Estados Unidos pela apreensão do Tosca. Bem, este é o navio que ontem eles apreenderam, certo? No qual eles dizem, olha, isso não é nosso, isso não tem nada a ver conosco. E então os Estados Unidos dizem que sim tinha a ver. Bem, esse é o ponto de vista de cada um. A questão é, teria que ver que tipo de armas ou de coisas a China supostamente tinha enviado, né? Teriam que mostrar isso, né? Para ver. Então, quão possível é que isso esteja no mercado negro de armas, ou se realmente o governo chinês participou, né? Isso vai ser um tema interessante. Outro assunto é o que foi publicado neste momento, isso foi dito pela senadora Elizabeth Warren. Mencione um aspecto da agenda econômica do presidente Trump com o qual você não concorda. Vamos pausar aqui, veja, para dar um contexto. Não, é a senadora Warren quem está perguntando, pois ao próximo possível chefe do Banco Central dos Estados Unidos, sim, ao indicado por Donald Trump, ela está perguntando. Veja, porque se supõe que tem que ser independente, sim, é preciso lembrar que esse cargo exige independência de, como é que chama? Dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos ou não, ele pode concordar com tudo o que o Trump diz. Então a senadora pergunta, muito bem, me diga algo com o qual o senhor não concorda com o presidente Trump. Tem que haver alguns pontos, porque senão, então não é independente, pontos. Se você nem ousa dizer, pois é, tenho minhas diferenças nesse assunto. Bom, se não, então quer dizer que não as tem e que não é independente. Vamos ouvir o áudio completo, escutem isso. Um aspecto da agenda econômica do presidente Trump com o qual você não concorda. Senador, a Reserva Federal extrapolou suas funções e invadiu outras áreas. Estou te pedindo algo que, Não estou disposto a fazer isso. com Donald Trump, Ao me confirmar, uma econômica, o Fed deve se abster. só um pequeno ponto em que você não concorda com Donald Trump. Na verdade, senador, tenho uma discordância com o presidente. Hoje de manhã ele disse que eu parecia ter saído de uma agência de casting. Acho que se eu fosse de uma agência de casting, eu pareceria mais velho, mais grisalho e talvez aparecesse aqui com um charuto ou algo assim. Bastante adorável. Mas precisamos de um presidente do Fed independente. Essa é a única maneira de preservar a independência da Reserva Federal. Se você não consegue responder a essas perguntas, não tem coragem nem independência. Você não tem coragem nem independência. É isso que a senhora Warren diz para Kevin Warsh, que é o nome desse indivíduo. Possivelmente você não tem coragem nem independência. Isso é o que mostra que você não consegue responder a essa pergunta simples. Bem, parte do que acontece agora. Aliás, outro assunto que chama a atenção é uma série de publicações que blogueiros russos têm feito reclamando da situação. Principalmente muitos jovens que estão reclamando da situação na Rússia, do nível de repressão, do fim da internet livre. Vamos para uma situação terrível. Este é um dos muitos testemunhos desse tipo. Vamos ouvir. Não posso mais viver neste país. Aqui se tornou simplesmente impossível ficar. E todas as minhas metas, todos os meus sonhos relacionados ao trabalho, ao crescimento, simplesmente vão por água abaixo. E agora mesmo tive uma crise nervosa porque coloco minha alma no que faço e dedico muito tempo a isso. Lá fora, olha, tem sol. Em vez de sair para passear, já faz vários dias que estou sentada trabalhando sem parar. E aí acontece que temos novas restrições, que há limitações na internet e em tudo mais. Simplesmente me sento e penso, pra quê? Pra que fazer tantos sacrifícios se de qualquer forma logo vão fechar tudo? Sinceramente não entendo por que todos ficam em silêncio. Todo mundo sofre, todo mundo passa por dificuldades, mas todos ficam em silêncio. Por que todo mundo fica em silêncio?
Bom, por que todo mundo fica em silêncio diante da reclamação dessa jovem que, bem, são poucas as pessoas que realmente têm coragem de protestar? É um tema também realmente muito difícil. Vamos rapidamente aos comentários. Daqui a pouco voltamos para trazer outros relatos e atualizações do que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar. Saudações aqui para Pablo. Como você tem estado? Para Oscar também um grande abraço. Francisco Arce, Patri, Ofe Mendes, Nicole Franco, um grande abraço para todos. Nico, também mando saudações até a Espanha. Saudações até o Novo México. Aurélio, como você tem estado? Agradeço a toda a comunidade que nos acompanha na Califórnia, Novo México, Flórida, Cidade do México e Monterrey. Olá, Karim, como você está? Muito bom. Harvey, um abraço para você também. Saudações até a Colômbia. Ítalo também. Saudações até o Chile. Como você está? Muito bom. Patri, é seu aniversário? Aniversário, Patri? Ela diz, esperando o nascimento do meu segundo neto. Ah, seu segundo neto. Muito bom, Patri. Parabéns para você e para sua família. Muito bom, ótima notícia. Saudações. Diógenes, muito obrigado a toda a comunidade. Rodrigo, como você tem passado? Bom, então daqui a pouco a gente volta. Em breve falaremos de outros assuntos importantes no mundo. Obrigado por nos acompanhar. Vão dando like, vão compartilhando. Muito obrigado. Até daqui a pouco.